Bom dia a todos, eu sou Gabriel Soares e esse é o canal Fora do Ceará. Eu não estou conseguindo fazer live ao vivo no Facebook, peço para vocês compartilhar a mensagem. Deve ser os petistas aí que estão muito estressados, né? Muito mesmo, porque essa visita do Lula a Recife foi uma frustração. Não houve uma aderência da parte política e nem mesmo as pessoas imaginaram como a mídia mostrou. Um showmício com 200 mil pessoas aproximadamente, fracassou geral. Tinha muita manifestação contra, né, sinalizando aquela polarização que o Ciro tanto fala, odienta, tanto em Recife, mesmo na saída do Lula no prédio, como também vou deixar o vídeo no final aqui para vocês verem, como também em outras cidades, como nem Olinda e nas cidades ali, Caruaru. Então, assim, não foi como o pessoal imaginava, né? O Lula tem força ainda no Nordeste, mas há uma dispersão enorme do que era. Isso decepcionou todos os correligionários do próprio PT, e aí a pressão interna cresce muito, porque ninguém concorda mais com a política da Gleice e do Lula dentro do próprio PT. Né? O Ciro ganha espaço, o Ciro se manifestou numa entrevista em Recife, é natural que o Ciro fale isso, porque também não pode passar uma imagem de prepotente, de intransigente, que atenderia o Lula, mas que teria testemunha, que teria que gravar, porque não confia no que o Lula fala, e falaria sobre o futuro do Brasil com o Lula. Mas isso não vai acontecer porque o Lula tem um projeto dele e não vai querer ouvir um sermão do Ciro. Com certeza não vai querer ouvir. E o Ciro segue. Hoje já está em Minas, em Viçosa, vai estar em Viçosa, em Minas Gerais, e o Ciro tem vindo a Minas 2 vezes por mês, e isso é padrão, e ele está correto. Ele tem que conversar muito com os mineiros, depois com os carioca, com os paulistas também. O Ciro está crescendo nessas linhas aqui, onde as pessoas não necessariamente precisam brigar por uma política que está desmoronando, né, que está sendo destruída aí. Então fica aí, vocês compartilham. Eu não estou conseguindo, deve ter sido bloqueado de novo pelo Facebook, né? Vou fazer uma live ao vivo no Twitter, mas vou mandar no YouTube, mas vou mandar esse vídeo para vocês aí. O nossa diretriz é não entrar nessa polêmica de quebra de placa, dessa rixa que os caras estão ali para patrocinar. O que está pegando no Brasil é o dólar R$ 4,21, chegou um teto máximo, explodiu, né? Teve efeito imediato sobre a gasolina e o pão, né? E vai ter sobre as passagens, porque a pressão vai crescer, que as cidades não estão conseguindo pagar os funcionários. Então vão ter que aumentar as tarifas e o cara vai começar a sentir no bolso. E isso é que é a verdadeira briga. Hoje é dia da consciência negra, deixo um abraço aí para todo mundo aí que são nossos irmãos, né? É um dia importante no meu ponto de vista, né? É uma luta que não é de partido político, não é de PT, de PCdoB, não, é do Brasil, uma luta de conscientização do cidadão. Vamos fugir essas lutas sociais, tirar de dentro dos partidos políticos, porque aí está sendo usado para prejudicar uma causa justa, né? Porque aí você polariza ali, você coloca como se os policiais contra o negro, e não é assim, acontece, né, assim, mas não é assim oficialmente que as coisas têm que ser construídas. Veja a manifestação no estado do Ceará, é uma política de estado. No estado do Ceará houve uma manifestação do PCC, uma guerra, né, e não teve uma vítima, nem bandido, foram todos que foram presos, e nem a sociedade, né? Então a gente vê isso muito no Sudeste, no Rio, São Paulo, e é o lugar que mais tem, né, a população negra é muito maior. Então é uma questão de governo mesmo, mas é uma questão que não pode ser trazido para dentro de um partido político, aquele é que defende, aquele outro não defende. Isso eu não concordo. Eu acho que quando leva para esse lado, quem perde é a causa, quem perde é o efeito da sociedade como um todo, né? O Brasil tem milhões de problemas e esse é mais um deles que é urgente, mas se você não resolver o tecido social, não recompor as leis trabalhistas, não fazer distribuição de renda,
é mais um que vão ser massacrados, porque vai chegar lá no fim da corda e vai enforcar os mais fracos. Então a gente precisa muito que o debate eleve o nível, porque quando esses caras eles estão combinados, o que leva a placa é petista, o que quebra a placa é PSL. Então assim, é tudo certinho, porque é tudo quilômetro, assim, tem o tempo exato, né, das pessoas fazer a chamada urgente, tá tudo sendo filmado, é tudo muito milimetricamente combinado, né? Isso a gente sabe que é isso que está acontecendo, né? É a questão da invasão da Venezuela. Então quem estava lá era o Paulo Pimenta, quem invadiu era o pessoal do PSL. Então PT e PSL eles vão fazer isso para que nós brigue entre nós, né? E quando a gente precisa é ver a consciência, que nem os quilombolas no Ceará que eu acabei de postar, que as verdadeiras brigas sociais, né? Porque quando ela é tomada pelos partidos políticos, não é o caso da CUT, que não representa mais coisa nenhuma, que não é o caso do MST, que não representa mais coisa nenhuma, porque o PT tomou a população negra, ela precisa fugir urgentemente do petismo. Fugir, porque a questão dela transcende as políticas de governo e transcende os partidos políticos. Se deixar ser prisionado na cantiga da sereia do Lula e do PT, vai ter esse tipo de problema que só se agrava a sociedade, só se agrava isso na sociedade e não corrige. Então fica um forte abraço para vocês. Vamos ficar de olho, a política está quente, quente, quente.